Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar da nossa aula 8, módulo J, elaboração de questionário de pesquisa de mercado 1. Bem, antes de mais nada, nós temos que lembrar que existem dois tipos de instrumento de coleta. O questionário é aquele que exige a presença do entrevistador e o formulário é aquele que exigem perguntas bem explicadas, já grafadas de maneira bem explicadas, porque quem vai preencher é o próprio entrevistado. Então ele é um auto-preenchimento. Devemos observar também duas variáveis, a estruturação e o disfarce. Estruturar o questionário é muito importante, porque geralmente a gente organiza as perguntas para facilitar o pensamento do entrevistado. Então, a gente organiza as perguntas sobre documentação, as perguntas depois sobre gostos, as perguntas sobre tarefas, de maneira que facilite a mentalização do entrevistado. E a gente também pode disfarçar o questionário, utilizar de recursos para fazer com que uma pergunta não impactue de maneira negativa. Um exemplo, nós temos a idade. Perguntar a idade para algumas pessoas é extremamente complicado e essas pessoas às vezes podem mentir. Então a gente, ao invés de perguntar a idade, a gente pergunta ano de nascimento, que nós vamos ter o mesmo resultado, porém as pessoas não se sentirão tão ofendidas. Para a gente fazer um questionário, a gente tem que lembrar que um bom questionário tem que atingir os objetivos da pesquisa. Então, ele tem que ter uma sequência de etapas para ser elaborado. Nós temos que planejar o que vai ser mensurado, formular as perguntas para obter as informações necessárias, definir os textos, a ordem das perguntas e o aspecto visual do questionário, fazer um pré-teste do questionário, porque nem sempre aquilo que a gente escreve é o que as pessoas vão entender, e corrigir os problemas detectados no pré-teste antes de realmente aplicá-lo. Nós temos alguns tipos de perguntas que podemos colocar no questionário. São perguntas fechadas, aquelas que vocês vão marcar um X, exemplo, sexo, só pode ser masculino ou feminino, então você vai colocar as duas opções. Temos perguntas abertas, que são utilizadas para quando existem muitas respostas, você não pode pré-definir as possíveis respostas, tá? Então seria o que você gosta de fazer nas férias. Então a pessoa pode ter uma infinidade de respostas. Podemos ter as perguntas semi-abertas, é quando a gente tem uma pergunta que tem um número não pequeno de respostas, mas também não muito grande. Por exemplo, Estado Civil. Estado Civil nós devemos ter atualmente uns 7 Estados Civis cadastrados legalmente, mas 7 é um número grande. Geralmente as pessoas são casadas ou solteiras. Então, quando a gente faz uma pergunta dessa, a gente pode utilizar o tipo de pergunta semiaberta, que seria você fechar as mais comuns, casado e solteiro, e colocar o outros com um tracinho. Se a pessoa responder outra coisa além de casado e solteiro, você marca o outros e escreve na frente o que seria o outros. Isso seria uma pergunta semiaberta. Teríamos também a pergunta dicotômica, que é o sim ou não. A pergunta de múltipla escolha, que é aquela que você pode escolher mais de um item. Tem que tomar cuidado com isso, porque prova de vestibular às vezes não é múltipla escolha. Você só pode escolher um. Perguntas de múltipla escolha, você tem várias opções. Quais frutas você mais gosta? Então você pode pôr 2, 3, 4 frutas. Perguntas encadeadas é aquela pergunta que sempre tem um se. Então você pergunta: gosta de fruta? Se a pessoa põe sim, então a próxima pergunta viria: se sim na anterior, qual fruta você gosta? Seriam duas perguntas, mas uma depende da resposta da outra. Tá? Perguntas com matriz de resposta. Seriam aquelas perguntas que elas são encadeadas em todos os níveis. Então você tem um se sim, um se não, e dentro do se sim e se não você tem mais se sims e se não. Então você, na hora que você vai tabular essas respostas, você não tem um único número, você tem uma combinação de números que montam uma matriz. Para você fazer essa tabulação, você precisa saber fazer determinantes. E tem perguntas com ordens de preferência.
que você pede para o entrevistado classificar numericamente a ordem que ele gosta. Por exemplo, classifique a ordem de preferência das frutas. Aí, o que você gosta mais? Laranja, maçã, pera? Aí ele vai colocando 1, 2, 3, 4, de acordo com o que ele mais gosta. Um questionário deve conter sempre dados de identificação, solicitação para cooperação, instrução para a sua utilização, o local das perguntas e a forma, o lugar para você escrever as respostas e dados de classificação do respondente. São a pergunta filtro e a pergunta de estratificação. Preocupações ao elaborar um questionário. Não fazer perguntas embaraçosas, não obrigar o entrevistado a fazer cálculos, não incluir perguntas que remetam ao passado distante, não incluir perguntas que já tenham resposta. Como, você gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro, né, gente? Você deve fazer uma pergunta de abertura que ela tem o objetivo de obter a confiança e a cooperação dos entrevistados. Perguntas simples, interessantes, não ameaçadoras. Perguntar a opinião sobre algum assunto. A gente, na hora que for montar o questionário, a gente deve sempre lembrar que a gente deve ter uma relação entre perguntas fáceis e perguntas difíceis. Geralmente a gente começa com as fáceis, para depois as difíceis. E a gente tem que criar um funil, fazer perguntas gerais para depois atingir as perguntas específicas, chegar às perguntas específicas. Devemos ter uma ordenação lógica, criar grupos e devemos preocupar com ramificações, evitar que o respondente antecipe alguma resposta a alguma pergunta. Aqui nós temos alguns exemplos de como fazer e como não fazer algumas perguntas, tá? Então observa, a gente sempre deve definir claramente o problema. Que marca de shampoo você usa? Simples, a pessoa usou ontem, usou anteontem, vai te falar sem problema. Agora, quando você rebusca muito, que marcas ou marcas de shampoo você usou em casa no mês passado? Caso tenha usado mais de uma marca, por favor, relacione. Veja, ficou muito complicado. Olha um outro exemplo, onde você deve procurar sempre empregar palavras comuns. Qual sua opinião sobre distribuição de produtos? Poxa, a pessoa tem dificuldade e algumas pessoas não sabem o que é distribuição de produtos. Então você deveria usar qual sua opinião sobre a facilidade de encontrar produtos. Bacana? Olha, você nunca deve usar palavras que não te levem a nada, que gerem ambiguidades, como nunca, ocasionalmente, às vezes, frequentemente, regularmente. Então, um exemplo. Em um dia típico, quantas vezes você bebe refrigerante? Quantifique. Menos que uma, mais de uma, duas, 3 a 4. Nunca deixe resposta como nunca, ocasionalmente e às vezes. Evite perguntas tendenciosas. Olha o exemplo. Você compraria automóveis importados sabendo que isso reduz a capacidade produtiva das empresas locais e assim aumenta o desemprego? Poxa, gente, dureza, né, você responder isso. E observa, ainda tem mais um erro, ao não sei, que eu até deixei bem demonstrado nas duas. É o tipo de resposta que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que analisar se o não sei, se não sei serve para você, na avaliação do seu para que essa resposta vai ser utilizada. Cuidado. Olha um exemplo do mais interessante. Você compraria automóveis importados? Sim ou não? Questão fechada. Colgate é seu dentifrício preferido? Olha, você além de estar forçando, né, induzindo Colgate, você ainda usa uma palavra difícil, dentifrício. Tem gente que não sabe o que é. Então troca. Qual sua marca preferida de creme dental? Evite alternativas implícitas. Gosta de voar quando o percurso é curto? Gente, o que é curto? O que é curto para um pode ser longo para o outro. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que pensar bastante o que é isso, hein? Mas mesmo assim, tem algumas informações explícitas. De repente, se você prefere falar quando o percurso é curto, você prefere de voar, você prefere
dirigir um automóvel. Veja, dirigir o automóvel e voar tem uma significância diferente de percurso. Você voa 1.000 quilômetros em 1 hora e pouco, e você gasta um dia inteiro para andar de carro 1.000 quilômetros. Evite suposições implícitas. Em qual bairro desta cidade você gostaria de morar? Poxa, todo mundo gostaria de morar no melhor, no mais chique. Porém, às vezes você não tem condição financeira para isso. Então, sua pergunta mais correta seria: considerando suas condições financeiras, em qual bairro dessa cidade você gostaria de morar? Evite que o respondente faça generalizações estimativas. Quantos filmes você aluga por mês? Poxa, um mês é muito longo, talvez por semana. Apesar que hoje a gente não aluga nem mais filmes, né? Tem a Netflix. Qual é a despesa anual per capita com produtos de limpeza em sua casa? Primeira palavrinha anual, muito tempo. Depois per capita, mais complicado. Quebra essa pergunta em duas. Qual a despesa mensal ou semanal? Se você precisar, multiplica para transformar em anos, regra de 3. Quantas pessoas há em sua casa? Depois você faz a relação e tem a mesma resposta. Alguns itens que nós não podemos esquecer, tá? Alguns conceitos. Universo. Todas as pessoas que detêm a informação procurada pela pesquisa. Isso é o que determina determinados objetivos de estudo, é o que determina seu objetivo de estudo, é o que fecha. Tá? Você, numa pesquisa, não pode entrevistar pessoas que não são do seu universo. Amostra, parte do universo que representa o todo, um pedacinho do universo. E essa amostra é calculada com formas estatísticas, além de vocês já terem visto lá na matéria de estatística 1 ou 2, eu também vou falar mais um pouquinho sobre isso aí para frente. A amostragem é um método utilizado para a obtenção de dados, um método de seleção de amostra. Bem, senhores, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Desejo boa sorte para vocês e tudo de bom. Abraços.